Você conhece a história do Império do Axum? Muitas pessoas não conhecem, mas ele é descrito como um dos grandes impérios do mundo no passado, podendo ficar entre os 4 grandes impérios no final da Antiguidade, que seriam Roma, Pérsia e China. Recebe o nome de Império de Axum, o antecessor natural do Império da Etiópia, localizado no famoso Chifre da África. Existiu por volta do século IV a.C. até o primeiro século da atual era. Este, por sua vez, foi o sucessor de um reino localizado na Eritreia e norte da Etiópia, conhecido como Diamad, que existiu por volta de 700 a 400 anos antes de Cristo. Como o próprio nome indica, a capital do reino estava localizada na cidade de Axum, bem ao norte do atual estado africano, famosa por ali ser apontado como o lugar onde é guardado por monges ortodoxos etíopes a Arca da Aliança. A população local era coletivamente denominada Habesha, adjetivo ainda popularmente utilizado entre os Amaras, etnia predominante na Etiópia e que clama sua origem nesse império em questão. Desse termo deriva o adjetivo Abexim, que significa habitante da Abissínia, nome que a região manteve até o início do século XX, quando a monarquia etíope fez questão de que se referissem ao país oficialmente como Etiópia. Apesar da Etiópia ser uma das áreas de ocupação humana mais antigas do mundo, pouco se sabe sobre os períodos anteriores à unificação dos povos da região sobre o Império de Axum. No século I d.C., a origem da rainha de Sabá ainda hoje é reivindicada por etíopes e por iemenitas, do Iêmen. E o que se sabe é fruto de estudos arqueológicos e dos escritos de Quebra-Nagast. A partir do século I da Era Cristã, teve início a expansão de Axum pelo norte da Etiópia, parte da Pérsia, sul da Península Arábica, que é o Iêmen, e no século IV a conquista de Meroé, capitão do reino de Cushu, no Sudão. Desse modo construiu-se um império, que abarcava ricas terras cultiváveis do norte da Etiópia, do Sudão e da Arábia Meridional, cujos monarcas pagavam tributos ao rei dos reis de Axum. Axum alongou-se por aproximadamente 1 milênio. A capital do império era a cidade de Ascum, na atual Etiópia, embora as cidades mais prósperas eram as cidades portuárias de Adulis e Matara, onde hoje é a Eritreia. A partir das conquistas de estados na região, os axumitas passaram a controlar uma das rotas marítimas comerciais mais importantes da antiguidade, o Mar Vermelho, caminho entre a África, a Arábia e a Índia. Para fomentar as trocas comerciais e facilitar a economia local, o Império de Axum passou a cunhar sua própria moeda, constituindo o primeiro estado da África a evidenciar-se pela cunhagem de sua própria moeda. A cidade de Ascum e o reino de mesmo nome desfrutavam de sólida reputação do século III da Era Cristã. A população era relativamente numerosa, cujas atividades não se limitavam à agricultura ou à criação de animais. O comércio era intenso e a arquitetura com design para as estelas é a marca importante da cultura axumita. A posição do reino no mundo comercial da época era de uma potência mercantil de primeiro plano. A cunhagem, sobretudo de moedas de ouro, constituía medida econômica e política, pois através dela o Estado proclamava ao mundo sua independência e prosperidade, e também o nome de seus monarcas e as divisas do reino. Dos 20 reis que sucederam no trono, 18 foram descobertos por terem bustos esculpidos em moedas. Outro fato interessante é que eram muito hábeis na fabricação de cerâmica, faziam potes, vasos, estátuas e garrafas para guardarem líquidos. Além de todo o comércio envolvido, a agricultura também foi muito importante na economia dos axumitas. A sociedade era desigual, o que não é novidade, pois não vemos a igualdade em muitas sociedades sobre a organização social. O rei, sua família, os nobres em geral, os ricos comerciantes e os militares comandantes tinham privilégios e uma vida muito abundante. Já a grande parte da população, composta por agricultores, artesãos e pequenos comerciantes, estavam na base da sociedade e viviam de forma mais simples, inclusive com dificuldades. A língua e a escrita axumita era o giz, usada até hoje. Um ponto muito importante da história de Axum foi a conversão do reino ao cristianismo, fato dado ao nosso querido amiguinho Frumêncio, que foi um bispo.
que foi responsável pelo batismo do rei Enzana, no século IV. O Antigo Testamento foi gradualmente traduzido do grego para o giz. Nos séculos seguintes, a Bíblia difundiu-se por toda a Etiópia. Um dos primeiros países cristãos do mundo, nascia então a Igreja Ortodoxa Etíope. A cultura axumita passa a tomar corpo a partir do século III a.C., de modo gradual e lento, parecendo ter inicialmente como origem a cultura do Imenita, deixando para trás o passado sul-arábico no seu idioma, grafia e os meios de artesanato. A herança judaica era desprezada pelos cristãos que alimentavam um forte preconceito religioso que os impedia de qualquer relação. Os descendentes judeus se consideravam descendentes diretos das tribos de Israel e, como não haviam seguido Moisés, foram para direções opostas. As tradições das comunidades arábicas se firmaram como refugiadas dos hebreus e ali permaneceram desde a destruição do primeiro templo. A cultura de Axum era fortemente influenciada pela cultura grega por causa de suas relações, e isso começava a fazer-se presente no seu meio cultural e no meio social, como, por exemplo, a cunhagem de moedas com a imagem dos soberanos de um lado e do outro com imagens da conversão ao cristianismo. Elas também eram grafadas em alfabeto grego e guese. Desde Ptolomeu, o grego instalou-se no Mar Vermelho como a língua do comércio. Isso explica o porquê de estarem em grego todas as inscrições dos primeiros reis de Axum. Nos séculos 7 e 8, o reino se enfraqueceu, enquanto os árabes muçulmanos emergiam como um novo centro de poder. O reino de Axum continuou imponente até os séculos 11, época em que o islamismo já havia se expandido pela Península Arábica e conquistado boa parte do território que os axumitas dominavam, isolando aquele reino cristão. O Império de Axum e, posteriormente, o Império Etíope deixou uma diversidade de riquezas para a posteridade, a exemplo da língua ainda falada na região Gizé. A Igreja Etíope, com suas tradições, a história milenar que remonta à Rainha de Sabá e um patrimônio arquitetônico. Na Idade Média, há o renascimento deste reino, sobretudo com a construção das famosas 11 igrejas da cidade de Lalibela, esculpidas em rochas, no solo e inspiradas em Jerusalém, as quais, desde 1978, são patrimônio histórico da humanidade. Nos séculos seguintes, Axum entrou em decadência, mas a importância simbólica para a região e a realeza etíope nunca foi esquecida. Atualmente, a cidade de Aksum e Lalibela são cidades sagradas para a Igreja Ortodoxa Etíope, em vista, respectivamente, do início da cristandade e das construções sagradas, tendo até hoje uma corrente específica da Igreja Etíope dentro do cristianismo.